Começa agora o programa Escute Deus, um programa da Igreja Unida do bairro São Geraldo. Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Escute Deus, um programa da Igreja Unida do bairro São Geraldo, um programa feito para abençoar você, seu lar, sua casa e sua família. No programa Escute Deus dessa semana, o pastor Nelson Rocha tem uma palavra poderosa ao seu coração. Abra o seu coração, escute Deus, o programa já começou! O mundo tem vivido dias difíceis. A humanidade não sabe o que fazer. Mas existe uma solução. Escute Deus. Com a palavra, o pastor Nelson Rocha. A palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 21, traz algumas revelações muito fortes acerca das provações, acerca de alguns sentimentos ruins que podemos sentir durante a jornada nossa aqui nessa terra como servos genuínos de Deus. Primeiro sentimento ruim que eu encontro aqui nesse episódio, quando Jesus Cristo andou sobre o mar e logo após acalmou a tempestade, é o sentimento da decepção. Quando encontramos o versículo 22 de Mateus capítulo 14, relatando o mesmo episódio, a Bíblia diz que foi Jesus que os mandou que entrassem naquele barco e fossem em direção daquela tempestade. Observem bem, enquanto Jesus despedia as multidões, isto é, de forma deliberada, Jesus, entre aspas, julgou os seus discípulos na prova. Sim, Deus nos conduz aos caminhos das provações. Disso ninguém mais tem dúvida, mas o problema é como manter a nossa confiança em Deus diante das provas, não é mesmo? Então, nós murmuramos, reclamamos de Deus, nos decepcionamos com Ele, porque parece que Ele está pronto sempre para atender a outro e nunca atender o nosso pedido e a nossa dificuldade. De onde tirar forças para vencer esse sentimento ruim? Do exemplo de Jesus, é claro. Ao invés de alimentar sentimentos de decepção com Deus, Ele nos perdoou e teve compaixão de nós quando estava lá na cruz, vendo os seus crucificadores. Ele disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Se Jesus é nosso exemplo, ao invés de cultivarmos esse sentimento tão ruim de decepção, vamos entender que o que Ele quer dizer com as palavras: no mundo tereis aflições, e acreditar que como Ele venceu o mundo, nós iremos vencer também. Vamos acreditar de todo o nosso coração que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jesus andou sobre o mar e Ele fará você vencer o mar das dificuldades também. O segundo sentimento ruim que eu vejo aqui
nesse texto e que muitas vezes na hora da tempestade nos acomete, muitas vezes nos atinge na hora das provações, é o sentimento da solidão. Vários discípulos estavam no barco, porém, diante da fúria daquela tempestade, da fúria da natureza, eles se sentiram desamparados, na mais profunda solidão humana. Geralmente é esse o sentimento humano, quando Jesus não está no nosso barquinho. Como dói quando a gente pensa que Deus se afastou de nós. Como dói quando nós pensamos que Deus nos abandonou, que estamos abandonados à nossa própria sorte. Não, Deus não se afastou de nós. Deus é Emanuel, que significa Deus conosco. E também, quando Ele nos diz que estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele está prometendo algo que Ele jamais deixou de cumprir com qualquer cristão. Se você que está me assistindo agora, se você que está me ouvindo agora, está se sentindo sozinho, num leito de enfermidade, numa provação, numa dificuldade, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, creia em Jesus. Ele está aí agora, do seu lado. O Espírito Santo de Deus está bem perto de você agora, para enxugar suas lágrimas. E olhe bem para mim agora, Deus tem um plano na tua vida. E o terceiro sentimento ruim que eu encontro aqui, que vem sobre nós quando nós estamos diante de uma tempestade, é a incredulidade. Não importa o tamanho da prova, se estamos confiantes em Deus e sentindo a sua presença, é fácil suportar. Mas quando estamos decepcionados e se sentindo sozinhos, nós sofremos. A Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo. O mesmo acontece com os sentimentos ruins. Um puxa o outro. Os discípulos começaram com decepção, logo depois começaram a sofrer solidão, e agora os seus corações estavam endurecidos e eles enfrentavam uma incredulidade que estabelecera-se dentro daquele barco, no coração de todos que ali se encontravam. O mesmo acontece conosco. Se Jesus não resolver os meus problemas hoje, o meu coração já passa a duvidar que um dia Ele os resolverá. Se não vejo uma saída, o meu coração já se desespera. Ao aproximar do barco onde estavam os seus discípulos, Jesus veio andando sobre as águas, e Jesus diz aos seus discípulos: não temam, sou eu que venho até vós. Mas diz a Bíblia que Pedro duvida e diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. E ele foi e também andou sobre as águas, mas ele não creu o suficiente. Você consegue me compreender que há momentos da vida que nós temos fé, mas a nossa fé não é o suficiente? Foi isso que aconteceu com Pedro aqui. A fé de Pedro não foi suficiente, e ele olhou para as águas, sentindo os ventos, ele começou a afundar, e logo ele foi salvo pelas mãos de Jesus Cristo. Lá na cruz,
na hora mais escura, no pior momento da crucificação, Jesus olha para o céu e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pedro olhou para baixo e afundou. Jesus olhou para cima e foi amparado pelo Pai. E eu quero convidar você também, para em vez de olhar para baixo, para em vez de olhar para os ventos, para em vez de olhar para as suas dificuldades, olhe para cima e você verá que as mãos dos céus, as mãos do Criador dos céus e da terra estão estendidas para você. Escute Deus. Deus tem um plano maravilhoso para operar na tua vida e certamente você vencerá essa prova que você está passando. Deus te abençoe. Até daqui a pouco. Você acabou de ouvir o pastor Nelson Rocha, da Igreja Unida do bairro São Geraldo. Participe dos nossos cultos, todos os domingos às 9h30 da manhã e às 18 horas. Quartas-feiras às 9 da manhã e às 8 horas da noite. E aos sábados às 20 horas. Igreja Unida, Rua Mangaratiba, 189, bairro São Geraldo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Você será muito abençoado. Uma bênção espera por você. Vem aí, a Bala BH. Você não pode perder. Igreja Unida do bairro São Geraldo. Deus tem uma bênção para você. A Bala BH. Disse Jesus: tudo quanto pedirdes em oração, crendo que já o recebestes, assim vos sucederá. Receba agora a poderosa oração da fé com o pastor Nelson Rocha. Senhor Deus grandioso, Criador dos céus e da terra, poderoso é o teu nome, grande é a tua misericórdia. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, recorro a ti neste momento para clamar bênçãos para a vida dessa pessoa que me assiste, desta pessoa que me ouve agora. Que a luz divina incida sobre esta pessoa neste momento. Toda doença física, emocional, espiritual, todas as enfermidades da cabeça, do cérebro, da mente, no couro cabeludo, nos ouvidos, nos olhos, na boca, nas vias nasais, enfermidade que está alojada no pescoço, na garganta, na traqueia, nos pulmões, no coração, no esôfago, no estômago, toda obra maligna alojada no fígado, nos rins, na bilis, nos intestinos, doenças da pele, nos ossos, enfermidade alojada na coluna, causando dores, paralisia e atrofiamento, sai agora dessa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, abra os caminhos, que os passos dessa vida sejam dirigidos por teu maravilhoso poder, para que não tropece na caminhada desta vida, na certeza de que no nome poderoso de Jesus, a tua bênção se torne realidade e toda força do mal vá embora agora e não volte mais. Crendo na tua bênção, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E amém, Senhor Jesus. Espero que você tenha sido abençoado através do programa Escute Deus dessa semana. Espero que a mensagem tenha falado poderosamente ao seu coração. Nós aguardamos você no próximo programa Escute Deus. Que Deus te abençoe.
Tchau! Você acabou de assistir o programa Escute Deus. Até o próximo, em nome de Jesus.